Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Impugnação ao cumprimento de sentença, parte 3, penúltima aula de impugnação ao cumprimento de sentença. Se você não assistiu a parte 1 nem a parte 2, clica aqui em cima ou aqui em cima, em algum lugar vai aparecer ali um cardzinho, ali um negocinho, clica lá e assiste, tá? E hoje tem recado do Guibô. Ó, o recado, o que ele disse? Dá um like. O que mais? Ajuda o prof. Aí, ó, o Guibô sabe das coisas. Ajuda o prof. Dá um like, vamos compartilhar esse conteúdo. E se não se inscreveu no canal, se inscreve. Vamos aos 3.000 inscritos, rumo aos 3.000. E muito em breve, aqui, ó, vai ter uma plaquinha de 100.000 inscritos. Duvido, professor? Pode continuar duvidando, não muda nada. Isso é só um combustível para continuar postando vídeo. Toda segunda, quarta e sexta ninguém vai postar mais vídeo do que eu, jurídico, beleza? Vamos lá então. Na aula passada a gente falou sobre as 3 primeiras matérias passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença, certo? Certo. Na aula de hoje a gente faz o quê? Traz as outras 3 matérias passíveis de alegação. Já vamos trazer aqui então a quarta, tá? Qual é a quarta matéria? Penhora incorreta ou avaliação errônea. Olha o que eu coloquei ali, a observação em vermelho. Isso ocorre apenas quando a penhora acontece dentro do prazo. Se ocorrer depois, há o prazo de alegar isso por simples petição no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 525, parágrafo 11. Por quê? Porque, gente, a gente já viu que a impugnação ou cumprimento de sentença, você vai apresentar ela, ou o teu prazo começa depois do prazo de pagamento voluntário. Então, passou o prazo de pagamento voluntário, começa a contar os 15 dias para impugnar. Pode ser que quando você for impugnar, você nem teve bem penhorado ainda, então você não vai poder alegar isso. Agora, se já teve, você alega. Sobre o que é uma penhora incorreta? Penhorou um bem que não é teu, penhorou um bem que nem podia ter penhorado. Às vezes, o oficial de justiça penhora o bem todo e você é dono só de uma parte do bem. Tá? Avaliação errônea, mesma coisa, avaliou mal, avaliou errado, né? Teve um caso de um cliente meu que ele avaliou um bem dizendo o seguinte: o imóvel vale tanto, só que ele só considerou o terreno, não considerou o que estava construído em cima do terreno. Opa, a avaliação está errada então. Ele, na hora de consultar lá a matrícula do imóvel, achou que o imóvel tinha 200 metros, na verdade tem 2.000 metros quadrados. Pô, é óbvio que a avaliação vai ser errada, tá? Lembrando, se quando você for apresentar a tua impugnação, já aconteceu a penhora, já tivemos a avaliação e você quiser alegar isso, pode. Agora, professor, não. A penhora aconteceu depois de muito tempo. Beleza. Quando você for intimado da penhora, se quiser alegar erro na penhora, avaliação incorreta, você pode fazer isso por meio de uma simples petição no prazo de 15 dias. Beleza? 15 dias úteis também? Sim, porque é um prazo processual. Prazo processual fixado em dias, só contam os úteis. Beleza? Próximo argumento. Esse argumento aqui, o quinto possível, é um dos argumentos mais normais em impugnação de cumprimento de sentença, que é o excesso de execução, tá? Ou acumulação indevida de execuções. O mais comum é o excesso. Acumulação indevida é quando você faz, no mesmo procedimento, execuções que não poderiam ser cumuladas. Por exemplo, você não pode fazer um procedimento para acumular uma execução contra a fazenda pública e uma execução contra um particular. Por quê? Tem que ser procedimentos separados, porque são procedimentos distintos, tá? É raro isso acontecer? Cumulação indevida de execuções? É raro, tá? Agora, excesso de execução é mais comum. Basicamente, o que é o excesso de execução, professor? É você, na execução, tá cobrando mais do que poderia estar cobrando. É isso, tá? Eu digo assim, juiz, o réu, o executado, o devedor, tá me devendo a quantia de 200 mil reais. E tá aqui a planilha demonstrando esses 200 mil reais. O devedor olha aquilo e fala, você tá louco, teu ó para você que tá devendo 200 mil. Ele pode dizer, ó, não está devendo nem a pau esse valor? Pode, mas para fazer isso, ele precisa dizer assim, olha, não estou devendo 200, estou devendo 180 e está aqui o meu cálculo. Então, do mesmo jeito que o credor
tem a obrigação de indicar qual é o valor devido, apresentar uma planilha, o devedor também tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, devedor, se você não concorda com o valor que o credor trouxe, beleza, você então indica qual é o valor que você entende correto e traz a documentação disso daí, beleza? Quem diz isso? É você, professor? Não digo nada, eu só digo igual o Guibo diz, ajuda o prof e dá um like. Mas quem diz o que tem que ser feito na impugnação apresentando o cálculo? Olha lá, o código. Lembrando que estamos olhando para o artigo 525. Tudo que a gente está vendo nessa sequência de aulas é o 525. E olha lá o que diz. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á. Isso aqui é uma obrigação. Vamos colocar aqui, ó, cumprir-lhe-á. É um dever do executado. É um dever do executado, tá? Declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Então o credor diz, você está me devendo 200. Ele fala, devo 180 e está aqui a conta. Ele não pode chegar e falar, não devo 200. Não deve 200, deve quanto então? Indica qual é o valor e traz o discriminado. O que é esse demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo? Você pode encontrar isso com o nome de planilha de cálculos. Você pode encontrar isso como a memória do cálculo. Mesma coisa, tá? Memória, planilha de cálculo, mesma coisa, tá? Agora, professor, eu sou daqueles caras que não acreditam em dizer assim, você não pode fazer isso se não tiver uma consequência. Você não pode deixar de apresentar, mas o que vai acontecer se ele não apresentar? A lei traz? A lei traz. Eu vou te contar agora. Olha lá. Na hipótese do parágrafo 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo. Veja, ele tem que dizer quanto ele acha que deve trazer o demonstrativo. São duas coisas que ele tem que fazer, tá? Se ele não fizer uma dessas duas, acontece o que a gente vai ver agora. O que acontece? A impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento. Ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Então vamos lá. Situação 1. O devedor impugna e alega só o excesso de execução. É a única matéria de defesa dele. É a única. E ele não traz a memória do cálculo ou não indica o valor correto, isso cai por terra, impugnação é rejeitada. Por quê? Não tem mais nada para analisar. Era só isso que ele queria. Agora, ele traz 3 fundamentos, professor. Ele alega incompetência do juízo, por exemplo, e alega, que excesso de execução, incompetência do juízo e ilegitimidade de parte. Se ele alega o excesso de execução, aqui, ó, mas não diz qual é o valor correto ou não traz a planilha, esse fundamento cai por terra, mas os outros 2 serão analisados, o juiz vai analisar. Então, cuidado. Não é que a impugnação sempre vai ser rejeitada. A impugnação vai ser rejeitada se esse for o único fundamento da parte impugnante, do devedor. Se o devedor apresenta outros fundamentos, esse fundamento é rejeitado, a gente não analisa, mas segue para analisar os demais. Beleza? Legal? E para finalizar, as 2 últimas hipóteses. Uma eu acabei de falar agora. A incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Lembrando que se a incompetência for absoluta, inclusive, o juiz pode decretar de ofício, né? O juiz pode decretar de ofício, mas se não decretar, a parte alega. Então, do mesmo jeito que você alega num processo de conhecimento a incompetência do juízo, seja relativa ou absoluta na contestação, você alega aqui na sua impugnação, tá? Lembrando que a impugnação, é a incompetência para a execução. Lembrando aquela regra geral.
a gente só traz em impugnação matérias que não poderiam ter trazido lá, né? São as matérias que são exclusivas da impugnação, tá? E por fim, a última hipótese, olha lá como é uma hipótese ampla, mas com uma condição bem importante aqui. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, a novação, a compensação, a transação ou prescrição. Agora aqui, ó, desde que supervenientes à sentença, desde que tenham acontecido depois da sentença. Você não pode chegar e falar, ei, eu já paguei uma parte dessa dívida. Quando? Antes da sentença. Então você não pode alegar aqui. Se pagou antes da sentença, tinha que ter alegado na fase de conhecimento. Não, eu paguei depois da sentença. Então você alega aqui. Aconteceu prescrição. Depois da sentença ou antes? Depois. Então você alega aqui. Lembrando, tudo isso, qualquer causa que modifique ou venha a extinguir essa obrigação, por exemplo, as partes fizeram um acordo. Foi depois da sentença? Foi. Então você alega aqui. Mas foi feito antes de ter a sentença. Então você tinha que ter alegado lá. Lembre-se, a impugnação não serve para alegar matérias que você já alegou ou que poderia ter alegado na fase de conhecimento. Beleza? Tranquilo? É isso então para essa aula. Próxima aula a gente vai falar do quê? Vamos falar de efeito suspensivo, tá? E do prosseguimento ali, né? Do contraditório e da decisão na impugnação, o cumprimento de sentença. Beleza? É isso então. Dá um like, ajuda o prof, como diz o meu fiel escudeiro aqui, o meu funcionário padrão, o Guibo. Beleza? Aula que vem, então, impugnação ao cumprimento de sentença, parte 4. Obrigado pela atenção, bons estudos. Até mais.